Bem, meus amigos, vamos então para mais um vídeo, né? Mas antes do vídeo, barbaridade, tchê! E não é que o Colorado tá representando bem o Brasil? E vamos nós lá na Libertadores. Acabei de ver o gol do Inter. Muito bacana mesmo. Então, agora que falamos dos machos, tchê, vamos para damas, né? Então vejam, foi uma partida fantástica, né? Aonde poderíamos ter transposição, vejam. Foi numa espanhola, trocou, foi o que eu falei para vocês. Não há necessidade dos lances tradicionais. Aí quando troca aqui, olha, ele troca novamente. O que aconteceu aqui, olha, veja. Olha essa posição. Agora vamos mudar o diagrama. E olha essa daqui, ó. Veja, Gambito Potopov. O Gambito Potopov, pessoal, é quando sacrifica e ao invés de entrar no C7 B6, que é o Kukuyev, entra no E7 F6, ok? Aí dá. Veja que posição parecidíssima, olha. Olha só que posição parecidíssima. Então poderíamos ir para uma posição aqui do Gambito Potopov, né? Inclusive existe esse lance trocando para trás no Potopov também, né? Mas aqui eu fiquei extasiado com esse lance e cometi uma falha de análise que dificilmente eu cometo, né? Eu errei duas vezes aqui e imperdoável, né? A minha falha de análise aqui ela é imperdoável, porque se é numa partida oficial, né? Eu obviamente estaria em maus lençóis, né? Com a falha de análise que eu cometi, né? Eu vi a peça um lance à frente, né? O que é grave, é gravíssimo, né? Então não usei o sistema de fotografia, desprezei o sistema de fotografia para confiar na visão, né? E eu fui confiar na visão e tinha um lance a menos, né? Então veja, aqui eu comentei com vocês, esse lance se viesse, né? Poderia dar e dá, olha, e uma posição confortável aqui para as pretas, né? Mas não seria o ideal. Aí eu tinha visto aqui o ganho, olha. Veja como que damas é fantástico, pessoal. Ao invés de ganho, eu estaria indo para a forca, né? Pode ver meu comentário lá que eu cometi um erro de análise terrível, né? Então o que eu pensei? Se ele atacasse, ele está perdido. Não, ele está melhor. Veja que interessante, ele está melhor. Melhor, desculpa, melhor na linha que eu iria fazer, né? Mas aqui eu acredito que eu ficaria até melhor, ó. Ele se tomar, eu tomo duas, né? Então ele era obrigado a tomar. Eu tomo, ele toma, eu tomo. E aí vem a defesa, né? Aqui eu acredito que pretas até um pouco melhor. Mas isso não redime meu erro. O que eu vi na realidade? É claro que se ele ataca aqui, eu ia no meu plano lá, olha. Por quê? Porque ele não pode atacar, que eu dou aqui as duas, olha. E tomo três. Qual que é o erro que eu cometi? Eu falei que ele poderia colocar o peão. Eu não vi essa peça passando. Nem o peão ele não poderia colocar, ou seja, ele ficaria irremediavelmente perdido aí, né? Ficaria totalmente perdido. Esse foi o primeiro erro de análise. E o segundo erro de análise é que quando ele jogasse aqui, que eu falei, veja, eu trocaria e eu calculei já dama, ó. Que eu falo na partida para vocês que ele dá as duas e quando dá aqui eu tomo com a dama, mas não é dama. Veja, tomaria as duas, eu tomo para trás e toma lá, ó. E sinceramente aí eu quero brancas. Então veja, eu teria um golpe. Veja que interessante. Aqui, ó, eu ameacei o golpe e ameacei a troca. Parece indefensável. Ele viria. Eu não posso trocar agora que vocês viram que eu vou ficar inferior. Eu não posso jogar para cá, né?
que ele vai atacar, olha. Mesmo que ele dê lá, ó, toma, ele dá, eu tomo, ele toma duas, eu tomo, ele joga, ó, tá melhor. Então veja, aí poderia ter essa troca aqui, olha. E aí uns negócios assim, olha, mais ou menos, né? Aí poderia fazer isso, troca, mas sairia fora totalmente do que eu tinha planejado. E isso é muito ruim, mesmo que fique superior, esse golpe, né? Então veja, mesmo se eu sacrifico aqui, olha que interessante, e troco, a posição ainda é ruim, olha, vem, faz dama e vem, olha, e tá ameaçando agora matar a dama. Se eu sair para cá, ó, tá ameaçando isso, ó. E é claro que inferior brancas, né? Totalmente inferior brancas, né? Mesmo que eu dê aqui, ó, né, e recupere a peça, ele vai fazer dama lá, eu tô inferior, ó. Totalmente inferior. Aqui vai passar para dama um caminhão de dama e está inferior, né? Então foi um erro de análise, tudo porque eu vi que quando eu trocava eu iria para dama. E ele não veio na linha, né? Mas se ele vem na linha, ele ficaria com certeza bem superior, porque haveria o baque psicológico. Um baque psicológico desse, dificilmente você consegue recuperar na partida. Então é bacana, fazia tempo que eu não cometia um erro tão crasso assim de análise, né? Então foi bom para vocês verem que a gente sempre tem que estar conferindo, porque o erro é uma constante no jogo de damas, né? Aí eu joguei, ele jogou, eu ataquei, né? Ele jogou, quando eu joguei aqui, que ele veio, veja, eu não tenho lance aqui possível, ele está ameaçando dar e dar, ó. Eu não posso atacar lá, né? Então veja, é uma posição que eu poderia fazer aqui, é isso, ó. Mas conceitualmente, com a 7 atrasada, eu estou inferior, né? Eu estou inferior. Então, aí eu tinha visto, que eu tinha falado já na partida, as 2 por 2, olha. Né? Aí troquei 2 por 2, ele veio, eu vim, trocou, veio. Aqui, ó, eu vi a questão do passe, né? Então veja, aqui ele cometeu uma falha terrível por causa do tempo. Aqui ele tem justificativa do erro. Veja, aqui o erro dele se justifica pelo tempo que ele tinha, né? Então aí o erro ele pegou e jogou pro cá. Qual que era o correto dele? Jogar esse, ó. Ele deveria jogar esse, veja. Mesmo se eu vai lá, ó, ele dá e vem, ó. E vem aqui, olha. E aí agora, o que eu jogo? O que eu vou falar lá em casa? Né? Então veja que fica uma posição difícil, né? Então é claro, eu não podia ir. Também se eu troco é a mesma coisa, ó. Se eu troco é a mesma coisa, ó. Ele dá para trás e vem, ó. Muito difícil a posição, né? E se eu vou para lá para dama, ele faria isso, ó. Eu faria dama, ele tomaria e eu tomaria, ó, um empate. E se eu não vou para dama, se eu resolvo jogar aqui, né? Ele simplesmente viria, ó. Vem, né? Se eu fechar, ele tem até esse daqui, ó. Né? Aí quando dá as duas lá, que parece que dá as duas, ó, e resolve, toma para cá, ó.
Não resolve, tá vendo? E aí ficaria ruim para as pretas, né? Então, por exemplo, faria lá, toma, e se faz a dama, né? Se faz a dama, talvez até esse daqui empate, ó. Tome duas, jogue, jogue e joga, ó. Então talvez até esse daqui esteja empate, ó. Dá, né? Toma, 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 vem e joga, ó. Quando joga cá, basta jogar lá que está empatado, né? Então ele dificilmente perderia esse final, se ele dá o lance correto, mas aqui o dele, como volta a insistir, né? O dele é justificável por falta de tempo, o meu não. Então chegou aqui, ele veio para a dama, eu joguei, ele veio, eu fiz a dama, ele deu, tomei. Aqui já está perdido, né? Aqui inclusive já está perdido. Aqui só para vocês, como ilustração, né? Como ilustração, apenas como ilustração, aí joga, né? Joga, dá, toma, toma as duas, basta pôr as duas peças cá. Pôs as duas peças aqui, tá. Então chega nessa posição aqui, agora a branca abandona, tá certo? É claro que tem outros lances, quando eu faço isso, que eu quero só mostrar a posição de ganho, e dou lances aleatórios, né? Vai ter gente que vai falar, ah, mas tinha o lance e tal. Não, pessoal, aqui é a ideia do ganho, só que eu estou passando, não é análise, tá ok? Então veja, agora essa dama não pode parar no carreirão que dá as duas, não pode vir para cá que você dá as duas lá, ó, e é fim triste de amor, né? Então não pode parar no meio, não pode vir para o canto. Aí só resta abandonar, né? Então por isso que aqui que eu falei para vocês, pode até encontrar alguma coisinha assim para dificultar, mas dificilmente vai conseguir escapar da derrota com duas damas, uma dama a mais, né? Sendo que uma dama a mais, ok? É isso aí então, meus amigos, né? Terminando esta agora, vamos ver a vitória do Colorado. E os gremistas que eu torço é pro futebol brasileiro, viu, pessoal? Então eu sempre assisto a Libertadores, Grêmio, Cruzeiro, Atlético, Corinthians. A gente torce para os times brasileiros, porque o Brasil está indo numa ótima linha esportiva aí, ok? Aquele abração a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.